No Acre são 7 horas mais 11 minutos. Já estou de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta quinta-feira, 1º de junho. Agradecendo sempre sua audiência, sua companhia. E para você que liga o seu televisor agora, eu gostaria de relembrar que todas as informações, todas as notícias que já foram exibidas no Bom Dia Rio Branco de hoje, você pode rever acessando o site www.oriobranco.net. Eu volto aqui na sala de entrevistas, na sala de bate-papo, conversando agora com Sabá Manchineri, ele que é representante dos povos indígenas. Sabá, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Obrigado. Povo Manchineri é uma etnia, né? É um povo que estão localizados no Alto Rio Iaco, juntamente com nossos parentes Jaminawa, daquela região lá. Então é uma tribo grande, seria assim? São aproximadamente 1.200 pessoas, né? Mais os Jaminawa, que em torno de uns 400 pessoas. Então 1.200 pessoas, mais 400 pessoas, é um povo grande e que está sendo bem assistido pela FUNAI? Olha, são duas coisas, né? A FUNAI é uma, no caso da CESAI é outra. Pela FUNAI em si, a gente tem ausência muito grande da FUNAI há muito tempo. A FUNAI já não atua com bastante tempo na questão indígena aqui no estado do Acre, em modo geral, né? E a gente tem trabalhado para que a FUNAI tenha se fortalecido, mas em função do que está acontecendo ultimamente, é uma insegurança muito grande. A FUNAI virou, assim como os outros órgãos indígenas, um cabide de emprego, uma troca de favores, e isso tem prejudicado principalmente os povos indígenas que necessitamos. Ainda depende da FUNAI, a questão da documentação, a questão jurídica, as orientações, porém, essas coisas não têm acontecido. E a gente espera que em algum momento a gente possa estar fazendo. E como é que a gente vai fazer isso? Na medida em que nós tenhamos pessoas que estejam comprometidas, que de fato conheça a questão indígena e de fato esteja disposto a ajudar o Estado nessa construção de uma política diferenciada, mas voltada principalmente para a questão dos povos indígenas. Vocês há bastante tempo, quando eu falo vocês, estou incluindo todos os povos indígenas, fizeram vários manifestos, denúncias com respeito a uma PEC 215 que estariam abandonados aqui no Acre. Como é que ficou essa situação? Ela continua em tramitação no Congresso, assim como a PEC 215, outras PECs também. Agora a questão da própria CPI da FUNAI, onde está incriminando uma série de lideranças e profissionais, parlamentares e inclusive, né, o próprio ex-ministro da Justiça. Quando você fala de incriminando várias lideranças indígenas, refere-se àquela situação lá de Rondônia, onde, segundo informações, os índios teriam recebido alguma propina para não fazer manifesto? Não, aquilo é um caso isolado. Um caso isolado, aquilo não faz parte do processo, mas o caso é outro em função do trabalho em relação à demarcação das terras e em defesa dos povos indígenas. Ou seja, está claro hoje no Brasil que quem defende a vida, quem defende o ambiente, quem defende a natureza e quem defende a dignidade tem um problema muito grande aí com relação às autoridades hoje que estão no poder, findo incriminando as pessoas em função dos seus próprios interesses, que é a questão da exploração dos recursos naturais, e esses recursos naturais em grande parte estão nas terras indígenas. Qual é a maior reivindicação hoje, o maior problema encontrado pelos povos indígenas do Estado? Hoje no Estado do Acre a gente é a questão da garantia dos direitos, né? No Estado, no país como um todo, a garantia do direito, as ameaças têm sido muito grandes, mas principalmente algumas questões muito práticas, como por exemplo a situação da saúde, que é um caos bastante grande, a situação da educação, que não teve uma melhora na questão da transformação e da elevar o conhecimento, na questão da demarcação das terras, que é uma garantia para que a gente possa permanecer em nossas terras, como também os programas que deveriam nos apoiar para que nós permanecêssemos em nossas terras, que são a questão das alternativas econômicas, assim sucessivamente. Então, isso falta ainda ser feita uma política de Estado. O que nós temos são políticas de pessoas ou de alguns governos que se interessam por algo e que vêm trabalhando para que se mantenha sempre nesse espaço. Ou seja, é como hoje a gente tem trabalhado. O governo, muitas vezes, eles não querem pessoas que ajudem, querem pessoas que puxam o saco deles. E a gente muitas vezes não está para isso, então a gente finda tendo esse problema. Por outro lado, as pessoas não querem pessoas capacitadas, elas querem pessoas que estejam sendo vinculadas àquele sistema de cooptações, de maracutaia. Então as pessoas têm muito mais espaço do que as pessoas com seriedade. Então isso tem prejudicado de fato o atendimento
do Estado com relação aos povos indígenas. Quando você diz que existem programas que não estão sendo bem desenvolvidos, fala para a gente o que existe no papel e que não está sendo colocado em prática. A saúde, por exemplo. A saúde, nós temos o espaço que nós mais recursos tem para a questão indígena. A quantidade de gente para trabalhar para a questão indígena é muito grande. Mas você fala isso nas aldeias? Nas aldeias. Ou na própria cidade? Nas aldeias, nos polo base e na própria distrito, assim como na CESAI em Brasília. Então nós temos um volume grandioso de recursos, uma grande quantidade de pessoas, mas essas pessoas elas não têm perfil, não têm qualidade, não têm compromisso e finda de fato não atendendo. Então isso cria um problema porque a assistência não chega nas comunidades e as comunidades vêm para a cidade e cria outro problema, que é gasto, que é conflito e assim sucessivamente. Essa é uma situação. A outra situação é com relação à questão dos direitos sociais, por exemplo. Nós temos a situação da FUNAI, que deveria ser um órgão que cuidasse da questão indígena, mas não dá nenhuma assistência. Quando não dá nenhuma assistência, fica a mercê, por exemplo. Nós precisamos de uma declaração, aí temos que ligar para alguém, ligar para um coordenador, para um profissional, para uma Mas liderança. Uma declaração para quê? Por exemplo, de residência. Porque a questão indígena, todos nós que vamos fazer um trabalho ou abrir uma conta, por exemplo, a gente precisa de uma declaração da FUNAI para dizer que a gente é indígena e também que mora naquela aldeia. Então, por isso, e as pessoas às vezes têm muita dificuldade até para dar a declaração, imagine, para defender num caso judicial, por exemplo. Então, é uma situação complexa. Vocês se sentem ofendidos por conta disso? Não só ofendido, como utilizado, abandonado, né? E ainda cooptado, porque a gente às vezes tem que, se nós não estivermos aceitando essas migalhas dessas pessoas, a gente finda a margem desse processo. Então, nós cria toda essa situação. E, de fato, nós entendemos que nós precisamos ter alternativa. Uma das alternativas que a gente precisa ter é fortalecer os povos indígenas em nossas estruturas internas, fortalecer a representatividade dos povos indígenas, que a gente não tem hoje no Acre, no Brasil, a nossa representatividade ficou muito fragilizada. Essa representatividade você fala em termos políticos ou dentro das instituições ligadas ao povo indígena? Existem 3 possibilidades. Uma é com relação às organizações já existentes, né, a jurídica, associações, assim sucessivamente. A outra questão, está discutindo a questão um parlamento indígena, que é um espaço onde se estabeleça umas referências indígenas para Seria uma ideia de cota dentro do parlamento? Ainda não seria isso. E a outra seria nas próximas eleições, por exemplo. As próximas eleições deverá existir candidaturas indígenas a deputados federais e estaduais, talvez em outros lugares, a senadores e assim sucessivamente. E é uma forma da representatividade. E nós, muitos líderes indígenas, estão muito conscientes dessa importância. Mas o mais importante é a gente trabalhar a nossa especificidade, porque veja só, eu como outros líderes indígenas, nós trabalhamos há anos, né, defendendo a questão dos direitos indígenas. Qual é que nós defendemos? O povo indígena em sua terra, com a sua especificidade, com seus valores, com seus princípios. Então não dá hoje para a gente dizer que a gente se transforma em um cidadão comum, por exemplo, aqui na cidade, atrás de um emprego, deixando a nossa terra e deixando de exercer nossos valores, nossos princípios, a nossa cultura. Então, inclusive, é uma justificativa para a gente poder ter a demarcação da terra indígena como um fato legal e como um dos princípios para a gente poder permanecer com dignidade exercendo a nossa cultura. Sem a terra, a gente estaria com essa dificuldade de exercer esses princípios. O povo indígena em si tem conseguido manter ali as suas raízes, as suas origens, os seus costumes dentro dessa dificuldade toda? Eu acredito que se nós for estabelecer um parâmetro de perca, nós devemos chegar em torno de 20% a 30% de perca de muitas coisas. Entre elas a questão da espiritualidade, a questão da cultura, né? A questão do idioma, a questão dos valores. Isso tem sido bastante complexo. Por quê? Porque muitos dos nossos jovens entram para a religião, entram para algum sistema externo, tipo ilícito, por exemplo, né, como o alcoolismo e as outras coisas que vêm. Esse tem sido um problema dentro das aldeias? Muito grande. Em todas as aldeias nós temos tido esse problema e, de fato, isso prejudica o povo e a gente tem trabalhado para fazer isso. Só que não vai ser o Sabá ou o Sessol que vai fazer isso. Tem que ter
uma política de Estado e o conjunto desses órgãos que trabalham com a questão indígena deve ter um lineamento para fazer isso. No entanto, quando não tem, cada um faz por si, puxando um índio daqui, outro dali, criando conflito interno e, de fato, vai criar o que está acontecendo hoje. E se nós temos a possibilidade de mudar, a forma é a gente se organizar com nossos líderes indígenas, nossas comunidades, nossos caciques, com nossos profissionais, obviamente com nossos parceiros. Nossos parceiros, nós falamos dos governos estaduais, municipais e as instituições, as universidades, o Ministério Público tem sido um parceiro muito importante para a gente nessa orientação da definição das políticas públicas. E a educação dentro das aldeias, tem acontecido? A educação tem acontecido, apesar de ser muito frágil, é uma questão que não dá para competir depois com o sistema da educação, né? Mas a gente está trabalhando para que essa educação vá melhorando. No entanto, tem sido muito difícil. O governo não tem tido a competência e a coragem de resolver isso. Isso é uma questão não é só questão econômica, é uma questão de capacidade técnica e a capacidade de decisões políticas. E se nós não temos isso, não vai acontecer. O que tem acontecido é que os governos pretendem, ou têm feito na prática, é que tenham os povos indígenas sob domínio. E ter alguém sob domínio é que não temos conhecimento, as informações e as ferramentas para se trabalhar, né? Então, isso tem sido muito complexo, mas a gente acredita que em algum momento a gente vai ter uma alternativa em relação a isso, principalmente em função do que a gente está sofrendo hoje. Essa questão do descaso, a questão da discriminação, do racismo, do abandono, da utilização, né? Você pode buscar nos meios sociais, tem um monte de programas que é para a questão indígena, um monte de instituições para a questão indígena, mas vai numa comunidade. Aí você vê a diferença. Então, e essas coisas a gente tem muito claro, nossos líderes hoje eles têm claro que a gente é muito mais usado, utilizado do que propriamente beneficiado dos programas e ações que são feitas. Sabá, quando você fala na questão dos povos indígenas, os representantes das aldeias que precisam se organizar, existe uma certa rivalidade, vamos dizer assim, e uma certa desunião entre as etnias aqui do Estado? Não só existe uma desunião, mas como existe a necessidade de se unir, né? Então agora eu acho que é uma questão importante. Nós, na nossa origem, nós somos muito diversificados. E nessa diversidade, a gente tem encontrado principalmente um problema, que é os atores externos que levam para dentro da nossa comunidade a divisão. Por exemplo, quando elas começam, por exemplo, vamos pegar um exemplo, uma ONG, por exemplo, que tem o domínio de uma comunidade indígena, ela se sente ofendida quando alguém chega e diz que ela está fazendo uma coisa errada. E aí já começa a dividir. A mesma coisa acontece com a CESAI, acontece com a FUNAI, acontece com o governo do Estado, e assim sucessivamente, que cada um puxa para ele e finda ficando os problemas para os povos indígenas. E aí vem essa questão da desunião. Vamos dar um exemplo com relação à nossa representatividade no Acre hoje, na questão indígena, nós não temos. A última representatividade que nós tivemos foi a União das Nações Indígenas, que foi falida em função daquela desvio de recursos e etc, etc. E hoje nós não temos mais. E a gente não consegue acreditar em um outro para nos representar. Porque quando a gente nomeia alguém para nos representar, a primeira coisa que ele vai fazer é negociata com os gestores. Quando você fala em nomeia alguém para nos representar, é povo branco ou seria alguém do representante tanto do índio? Tanto o indígena quanto o não indígena, né? A gente tem feito isso. Por exemplo, nós temos votados em muitos candidatos, né? Hoje deputados, hoje senadores, hoje governadores, presidente, etc. Mas quando a gente chega lá, está fora do processo. Ou seja, então a gente continua no processo de ser utilizado, mas não tem a vez da condução do que a gente está trabalhando. Então, isso tem criado despertado no povo indígena a necessidade de uma unificação, de uma organização da representatividade e nós mesmos conduzir o que é nosso para ver se a gente consegue dar uma melhorada nisso. O número de índios hoje no Estado, juntando todas as etnias, todos os povos, tem capacidade de eleger um deputado estadual? Estadual tem. Hoje nós temos em média de 8 a 9 mil votos, né? E esses votos seria suficiente para eleger um estadual. Uma federal não. Mas, de qualquer maneira, a união dos indígenas com os não indígenas, com o nosso parceiro, é provável que a gente possa trabalhar assim uma candidatura federal. E como a gente vem falando então já de política, entrando no tema da política,
Você, então, seria um pré-candidato para representar Eu os fui, índios? né? Eu fui um pré-candidato, eu fui um candidato à eleição passada. Teve quantos né? votos? Eu tive 1.100 e poucos votos, né? E juntamente com o Manel Gomes, que é um caxinauá, que teve 1.800 votos. Mas a gente não Mas foi aí eleito. dividiu, né? A gente dividiu, porque ele estava por uma tendência e eu estava por outra. A gente se uniu teoricamente, mas na prática a gente não podia levar o santinho dele, porque tinha o governador dele, não podia levar o meu, porque tinha o meu governador, né? Então criou essa situação, mas hoje a gente pensa diferente. Hoje está se discutindo um grupo, né, que vai trabalhar, tem vários pré-candidatos a estaduais, a federal não, tem menos, né, mas pré-estadual tem. Mas nós vamos sim ter esses dois indicados para a gente poder contar com o apoio tanto dos povos indígenas quanto da população, porque eu acho que é um momento oportuno. O momento hoje, politicamente, nós precisamos de alternativa. Não dá mais para nós continuarmos com a mesmice de políticos que estão sempre no poder, fazendo sempre a mesma coisa e ferrando a população. Então nós temos que ter alternativa sim. Sabá, que mensagem que você deixa para o telespectador e para os povos indígenas que estão acompanhando? Olha, para os povos indígenas, eu quero agradecer profundamente a todos, né, e ao nosso parceiro também, e dizer que nós vamos continuar na defesa dos direitos dos povos indígenas, lutando pelo aquilo que acreditamos e jamais baixar a cabeça nem ser omisso ao que está acontecendo, seja na FUNAI, seja na CESAI, seja no governo do estado, seja nos municípios, porque nós precisamos de ter os povos indígenas na condução daquilo que é nosso e cuidar exatamente do que é nosso. Para os telespectadores, eu digo o seguinte: a missão que nós temos hoje, como povo indígena, é contribuir para que esse Estado, nós façamos a diferença, não só na política, mas também em todos os processos que nós estamos fazendo aqui, desde a educação, da saúde, da segurança. Nós temos uma situação que é complexa, que é as ameaças que a gente está vivendo, a gente precisa ter estabilidade nisso, a população precisa acreditar e precisa ter alguém que conduza o Estado para a população e não para grupo de facção ou de interesses partidário, político, de pessoais, né? Então essa é a minha mensagem e meus agradecimentos, principalmente aqui a todos vocês que nos abrem esse espaço para a gente poder estar repassando essa informação. 7h29, eu conversei aqui com o Sabá Manchinelli, ele que é representante dos povos indígenas. Sabá, muito obrigado por sua vida, volte sempre ao Bom Dia Rio Branco. Com certeza. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta quinta-feira, 1º de junho, agradecendo sua audiência, sua companhia e relembrando, todas as notícias, todas as informações, você pode rever acessando o site www.oriobranco.net. Se Deus quiser, eu voltarei amanhã, a partir das 6h30 da manhã, com mais um Bom Dia Rio Branco ao vivo na sua TV Rio Branco, Canal 8. Tenham todos uma excelente quinta-feira, fiquem com Deus e até amanhã.